Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. E em prosseguimento, nós estamos aqui na Convenção de Manaus, na Assembleia de Deus, a 16ª Convenção, participando. Ontem tivemos um trabalho importante, maravilhoso, e hoje vamos continuar pela manhã. Aqui nós temos uma hora a menos, né? Uma hora a menos, Aqui são 6, né? Lá segue o nosso horário de Brasília. Então nós vamos continuar. Aqui no meu tá dando 106h50. Pois é. 5h54. Aqui é 5h54. 6 minutos. Como assim? Isso. Eu acho que é isso aí mesmo. Muito bem. Nós vamos continuar no versículo 2 e 3 do capítulo 31. E eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Nós falamos ontem que a força, a habilidade, o poder vem do Espírito Santo de Deus. E quando nós atentamos para o versículo 3, nós falamos ontem que ele dá 3 coisas para quem vai trabalhar na obra do Senhor. Ele dá a sabedoria. Essa sabedoria aí envolve aquilo que explicamos ontem, a habilidade. Mas ele também dá entendimento. Essa palavra entendimento aí quer dizer compreensão. E ele dá ciência. Essa palavra ciência, ela está falando também de inteligência. Essa ciência, ela está falando de conhecimento. Então você tem sabedoria, você tem a compreensão e você tem aí o entendimento, ou melhor, a ciência, o conhecimento. Então com essas 3 coisas, aquela pessoa vai fazer a obra de Deus como convém. E quando nós analisamos esse versículo 2, nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Esse versículo 3, ele é muito importante porque nós temos aí o verbo encher. Veja bem, esse verbo encher lá no texto grego é plero, dá a ideia de liderar, dá a ideia, na verdade, de dirigir, dá a ideia de controlar. Os pentecostais, nós que somos pentecostais, nós falamos dessas expressões. Ele está cheio do Espírito Santo, ele foi tomado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo encheu ele. Todas as vezes que você lê essa expressão, ou esse verbo, encher do Espírito, a ideia bíblica é do controle do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo, lá você tem, antes dessa expressão, você tem uma fala que na verdade segue um aspecto até mesmo metafórico, quando ele diz assim, e não vos embriagueis com vinho. Veja que aqui nós temos a expressão embriagar, e relacionada ao Espírito Santo, ela aparece 3 vezes na Bíblia. Ela aparece em Atos 2, ela aparece lá em Efésios 5,18, ok? Embriagar. Então perceba que aqui a ideia é de que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é louca, ela não fica fora de si. Esse embriagar não é loucura, não. O Espírito Santo, nós vamos já falar isso, quando você tem essa expressão, e não vos embriagueis com vinho, mas com o Espírito Santo, ali metaforicamente o autor, ele quer dar ênfase a uma vida onde o Espírito Santo é quem vai dominar. É por isso que no próprio texto de Efésios, do capítulo 5 ao capítulo 6, ele fala que uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é controlada, ela é submissa, ela é obediente. Um homem cheio do Espírito Santo vai amar a esposa da mesma forma que Jesus amou a igreja. Um filho cheio do Espírito Santo
vai obedecer o pai. O servo cheio do Espírito Santo vai obedecer o patrão. Então, é essa embriaguez que Paulo está dando essa ideia. Mas jamais uma pessoa fora do controle, jamais uma pessoa sem a sensibilidade para ouvir. Então você tem essa expressão embriagar-se, que segue para esse lado que nós estamos dizendo. Porém, quando você usa essa expressão aqui, que o texto bíblico ele está dizendo, nesse versículo, olha bem, eu tenho chamado, eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência. Somente esse versículo aqui, ele já descarta, ele já põe por terra a teoria que alguém possa pensar que o Espírito Santo seja uma influência, que o Espírito Santo seja uma força, que o Espírito Santo seja uma energia, que o Espírito Santo seja uma luz. Não, o Espírito Santo ele não é força, o Espírito Santo ele não é um vento. Nós temos dentro de uma matéria chamada pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, onde se faz alusão aos símbolos que representam o Espírito Santo. Por exemplo, o fogo, ele está falando da ação purificadora do Espírito Santo. O vento está falando da ação poderosa do Espírito Santo. Por isso que lá em João 3,8 é dito, o vento sopra aonde quer, não sabe de onde vem, nem energia, seja algo cósmico, de maneira nenhuma. E quando você lê esse versículo aqui, no verso 3, o encher do Espírito de Deus, veja a personalidade, a pessoalidade do Espírito Santo. Quando nós falamos do Espírito Santo ou da personalidade do Espírito Santo, nós estamos dizendo que ele é um ser moral, que ele é uma pessoa, que ele não é uma energia, que ele não é uma força, ele não é uma água. Dentro desse simbolismo, como nós estamos falando, você tem a expressão dele como fogo, dele como vento, dele como óleo, desculpa, dele como óleo. Então, o Espírito Santo, ele não é um óleo, ele não é um fogo, ele não é um azeite, ele não é uma força, ele tem personalidade, ele tem querer, ele tem vontade, ele tem soberania. É isso que está. Por isso que o texto diz assim, o chamei, o enchi. Aí diz claramente que ele dá entendimento, que ele dá sabedoria. Olha aí. E essa sabedoria é para lidar com as coisas de Deus. Bezalel poderia ter inteligência natural. Ele poderia saber mexer com essas coisas. Mas ele ia tratar agora era com as coisas de Deus. E quem iria lhe liderar era o Espírito Santo de Deus. Mas aí quando você pega, por exemplo, eu vou ler aqui para todos, Joel, lá no capítulo 2, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando você atenta para esse verbo derramar, que está aí na palavra de Deus, no livro do profeta Joel, 2, verso 28, está aqui, olha, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Veja que tudo isso aqui quem dá é o Espírito Santo, ok? E quando você atenta aí para esse verbo derramar, despejar, entornar, aí você pensa assim, se é derramar, então o Espírito Santo ele é uma água, o Espírito Santo não é uma pessoa. Não pense isso. Quando a Bíblia fala dessa expressão derramar, ela é figurativa. Quando você vai para Gênesis 1:2, fala do Espírito Santo, e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Ali está dando ênfase ao poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na criação. Quando você vai para Joel 2:28, o que você pode observar claramente aqui nesse texto bíblico é que o profeta ele estava falando da atividade do Espírito Santo também como poder e não como uma substância.
Então não pense no Espírito Santo como uma energia, não pense no Espírito Santo como uma substância. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando você diz assim, Espírito Santo, enche minha vida, eu não vou orar para o Espírito Santo descer. Coloque isso na sua mente. Aquilo que Eliseu disse a Elias, me dá a porção dobrada. Aquilo que Davi disse no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito, nós não podemos mais fazer essa oração. Porque Jesus, ele diz bem claro, eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador e ele ficará convosco. Então o Espírito Santo, gente, ele habita em nós. O Espírito Santo está em nós. Agora veja bem, não sou eu que devo pedir para o Espírito Santo. Eu devo me abrir para o Espírito Santo. Espírito Santo, eis-me aqui. Me usa como tu queres. Não é eu usar o Espírito Santo. O grande problema é que tem crente que quer usar o Espírito Santo. Se lembre, o Espírito Santo é Deus. Não é você quem usa o Espírito Santo, é o Espírito Santo que te usa. E quando o Espírito Santo te usa, ele nunca te leva para a loucura. Eu queria que todos me ouvissem bem nesta manhã. Amigos, pastores, líderes, pentecostais, mulheres de Deus, mulheres do Centro de Oração, vocês que sobem monte, que descem monte. Essa história de que alguém diz assim, o Espírito Santo me pegou e eu perdi tudo, não é verdade, gente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo diz que quem ora em língua, ora consigo mesmo. Fique calado se outro for falar. Veja que Paulo está deixando claro que ele não perde, de momento nenhum, o Espírito Santo perde a ordem, perde a regra. Não existe essa, gente. De maneira nenhuma, o Espírito Santo não perde a regra, o Espírito Santo não perde a ordem. Não, ele é Deus. Ele é Deus. Então você precisa entender isso, não é uma substância. Quando você lê João 15, 26, lê João 16, 13, lê João 14, 26, o Espírito vos guiará em toda a verdade. Quando vier o Consolador, ele vos guiará. Então o Espírito Santo é quem guia, ele é quem orienta, não sou eu quem orienta o Espírito Santo. Então nós temos que ter todo o cuidado. E aí quando você atenta para essa expressão que está aí no texto, chamei, enchi, ordenei, ou te tenho ordenado, isso é muito importante, quando você atenta para essas questões. Então você tem poder de Deus, em Gênesis 1, 2, falando do Espírito Santo, e para falar de uma vida abundante, aí se diz do Espírito Santo como água. Por isso que você tem aqui em Joel 2. Quando você atenta para Joel 2,28, olha o que ele diz. Eu derramarei, ok? Eu derramarei do meu Espírito. Aqui está falando de uma vida abundante. Vocês se lembram de João 7, 38, 39? Quando o Senhor Jesus diz claramente, quem tem sede vem a mim e beba. Quem quiser tome de graça da água da vida, porque dele se fará uma fonte que jorra para a vida eterna, um rio dentro dele. Está falando do Espírito Santo. Lá o texto é claro. E ele falava do Espírito que haveria de vir. Vida cheia do Espírito é uma vida abundante. E quando você fala dessa vida abundante, Joel está dizendo o que o Espírito Santo vem fazer. Observem bem, derramarei do meu Espírito. Aí ele diz, profetizarão, terão sonho, terão visões. Aqui quem dá é o Espírito Santo. Sonho, visões, tudo quem ia trazer era o Espírito Santo de Deus. Então, você pode observar que aqui o Espírito Santo, ele é quem nos capacita, está claro aqui. Bezalel ia fazer um trabalho especial para Deus. Então, esse trabalho tinha que ser dominado, dirigido, controlado pelo Espírito Santo de Deus. A vontade era do Espírito Santo. O trabalho era para Deus. Então, o Espírito Santo iria capacitar esse homem para fazer do jeito que Deus queria. Quando se diz assim, fulano tem uma vida capacitada pelo Espírito Santo. Fulano foi escolhido pelo Espírito Santo. É para fazer as coisas do jeito que Deus quer, e não do seu jeito, e não do meu jeito. Meu Deus, está aí. Então nós podemos analisar aqui que o Espírito Santo ainda hoje, ele capacita, o Espírito Santo ainda hoje dirige, o Espírito Santo ainda hoje controla a vida daqueles que estão fazendo o trabalho para Deus. Em especial no corpo de Cristo. Vamos ver aí Efésios.
Você que tem a sua Bíblia, acompanhe comigo. Efésios, capítulo 2, verso 10. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim, ó. Porque somos feitura, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha aí, para as boas obras. Ou seja, nós que estamos no corpo de Cristo, que somos a igreja, o Espírito Santo agora nos capacita para desenvolvermos e desempenharmos as boas obras. Então, quando eu falo que nós temos uma vida, primeiramente, cheia de sabedoria, que fala dessa habilidade. Essa habilidade, como eu falei ontem, podia ser para a guerra. Qualquer homem de Deus que ia para a guerra, quem dava a habilidade, ou melhor, a sabedoria, que é a habilidade, era o Espírito Santo. Essa habilidade está na administração. Quem administra uma igreja, quem administra um lar, que pede a sabedoria do Espírito Santo, ele vai dar sabedoria. Isso é muito importante. E o entendimento é a inteligência, é a compreensão, ele dá isso para a obra. E a ciência é o conhecimento, é a percepção. O Espírito Santo te faz compreender perfeitamente todas as coisas. Ok? Pai Santo, Pai querido, te agradecemos pela tua palavra e pelo teu Espírito que habita em nós. Continua conosco, nos dando da tua graça, do teu poder e enchendo-nos do Espírito Santo, de sabedoria, de entendimento, de ciência. Pois sem ti, ó Espírito Santo, nada podemos fazer para Deus com perfeição. Não estamos aqui pedindo uma força, uma substância, não estamos pedindo espírito de loucura, estamos pedindo o Espírito Santo, aquele que controla, aquele que fala, aquele que dirige, aquele que tem personalidade, pois tu és Deus, tu és Deus. Ó Deus, que possamos compreender isso. Abre a nossa mente para entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique na paz.